Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso. Sobrevivência em Tokyo Ghoul. Capítulo 1. Tóquio, Japão. O luar fazia o parque vazio parecer escuro. Shin Tsukihara sentou-se em um banco ao lado de um poste de luz bruxuleante. O parque passou de claro para escuro. Shin Tsukihara deu uma tragada em um cigarro de baixa qualidade. Ufa! Shin Tsukihara se esforçou para entender o que estava acontecendo. Então, eu realmente estou no mundo anime de Tokyo Ghoul? Perdido em pensamentos, Shin Tsukihara sussurrou para si mesmo, sem perceber que o cigarro estava quase queimando seus dedos. Há apenas uma hora, ele estava dormindo em casa quando de repente veio parar aqui. O sistema de sua mente o trouxe até aqui e lhe deu 3 pacotes para iniciantes e uma missão estranha. Os 3 pacotes eram aprimoramento corporal, japonês fluente e racionalização de identidade. Droga! Sistema idiota! O cigarro aceso machucou os dedos de Shin Tsukihara, então ele xingou e o jogou fora. Esse sistema o colocou em um mundo onde ghouls, criaturas que comem pessoas, estavam por toda parte. Agora ele não tinha dinheiro e tinha que dormir nas ruas. Tudo que ele tinha era meio maço de cigarros e um isqueiro. O pacote de aprimoramento corporal o deixou forte como um soldado das forças especiais, de acordo com o sistema. Os pacotes japonês fluente e racionalização de identidade o ajudaram a falar e agir como uma pessoa normal neste mundo. O sistema dizia que ele deveria ser um estudante de pós-graduação da Universidade de Tóquio. Sistema, mostre-me o painel do sistema. Assim que Shin Tsukihara falou, uma tela de luz apareceu, visível apenas para ele. Nome, Shin Tsukihara. Idade, 22 anos. Força, 37, humanos normais, 10. Velocidade, 21, humanos normais, 10. Reação, 30, humanos normais, 10. Habilidade, aprimoramento corporal passiva. Espaço do sistema, nenhum. Tarefa, coleta de amostras, 0%. Meu corpo está bom o suficiente. Posso trabalhar duro e ganhar a vida. Shin Tsukihara suspirou. Outras pessoas que acabaram nessa situação ganharam habilidades poderosas imediatamente, mas aqui ele estava preocupado em sobreviver. E essa tarefa é estranha. O que significa a amostra? Shin Tsukihara balançou a cabeça, incapaz de entender por enquanto, então decidiu esquecer o assunto. Por enquanto tenho que aproveitar ao máximo o que tenho. Embora preocupado, percebeu que os cigarros restantes poderiam ser seu único alimento pelas próximas 2 semanas. Relutantemente decidiu não fumar. Ele se deitou no banco frio, o que não era nada confortável. Ele ficava se virando e não conseguia dormir. Farfalhar, farfalhar. Um som fraco chamou a atenção de Shin Tsukihara, e ele abriu os olhos, sem querer mais dormir. Viu algo na escuridão próxima. Não se preocupe, rapaz. Este lugar é do velho. Uma voz amiga surgiu da escuridão. Um velho surgiu na luz do poste de luz. Seu cabelo branco bagunçado estava sujo, e ele usava um casaco surrado. Embora ele falasse japonês, Shin Tsukihara entendia. Shin Tsukihara pareceu curioso e disse, desculpe. Ele queria se levantar e dar o banco ao velho, mas o velho recusou. Descanse, rapaz. Você parece estar passando por um momento difícil para alguém da sua idade. Como velho, também estou acostumado a enfrentar desafios. O velho balançou a cabeça e colocou alguns jornais no chão. Shin Tsukihara não conseguia dormir com o velho ali, mesmo que ele não conseguisse dormir antes. E sua família, velho? Eles faleceram de uma doença há alguns anos. Desde então estou morando sozinho, contou o velho a Shin Tsukihara. Jovem, parece que você está passando por um momento difícil. Não perca as esperanças. Você ainda é jovem, disse o velho, confortando Shin Tsukihara como se fosse seu próprio filho. Obrigado, meu velho. Suas palavras me fazem sentir melhor. Shin Tsukihara não podia dizer ao velho que ele foi trazido a este mundo por um sistema, então ele apenas o agradeceu. Grow. O estômago de Shin Tsukihara roncou alto. Ele sorriu sem jeito, percebendo que não havia comido nem bebido nada desde que chegará meio-dia antes. Hehe, você deve estar com fome. Pegue isso e coma por enquanto. O velho remexeu no bolso e deu a Shin Tsukihara um pedaço de pão amanhecido. O pão estava duro. Obrigado, disse Shin Tsukihara sem reclamar. Coma, coma. Vou dormir agora. O velho se enrolou nos jornais. O pão estava duro como uma pedra, mas Shin Tsukihara conseguiu terminá-lo. Um vento frio soprou, e Shin Tsukihara estremeceu. Deitou-se novamente no banco, pronto para dormir. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas a noite ficou mais escura. Gradualmente a respiração de Shin Tsukihara se acalmou, mostrando que ele havia adormecido. Na escuridão, o velho deitado sobre os jornais abriu os olhos de repente. Seu rosto já não parecia mais gentil, e um sorriso sinistro surgiu. Seus olhos mudaram instantaneamente, com o branco ficando preto e os globos oculares ficando vermelhos. Os olhos vermelhos e sinistros brilhavam na escuridão. Hahaha, é tão tentador. Não consigo resistir mais. Antes que o velho pudesse terminar de falar, Shin Tsukihara acordou. Abriu os olhos e viu a cena à sua frente. Embora assustado, rapidamente se recompôs e deu um soco na bochecha direita do velho. O velho caiu com força, cuspindo sangue preto e parecendo incerto. Como isso é possível? Você está falando sério? Shin Tsukihara zombou, cuspindo as migalhas de pão restantes. Ao mesmo tempo, mostrou as migalhas de pão amassadas em sua mão. Não aceito nada de estranhos desde o jardim de infância. Seu filho da mãe. O velho ficou humilhado e furioso. Ele encarou Shin Tsukihara com os olhos vermelhos, e suas pupilas se estreitaram enquanto vasos sanguíneos vermelhos enchiam seus olhos. Vou despedaçar seus ossos, um por um. Antes que o velho pudesse terminar sua ameaça, Shin Tsukihara atacou novamente. Ele se levantou e chutou o pescoço do velho com muita força. Shin Tsukihara estava incrivelmente forte agora por causa do sistema, e suas habilidades físicas eram as melhores que um humano poderia ter. Capítulo 2.
Shin Sukihara realmente não gosta de conversas inúteis, especialmente quando os inimigos perdem tempo conversando em vez de brigando. O velho ficou surpreso com a ousadia de Shin Sukihara e não se defendeu muito. A maioria dos humanos que ele caçava ficavam assustados ao vê-lo daquele jeito, então eram fáceis de controlar. Com um chute rápido, o corpo do velho se contorceu e seus ossos quebraram. Ele voou para trás e rolou no chão algumas vezes. Ao mesmo tempo, Shin Sukihara girou graciosamente no ar e pousou com firmeza antes de atacar o velho novamente. Não era hora de demonstrar respeito aos velhos ou poupar os jovens. Era uma situação de vida ou morte, e Shin Sukihara queria tirar vantagem de seu oponente fraco. Enquanto o velho estava deitado no chão, Shin Sukihara se aproximou dele. De repente, uma cauda longa, flexível e cor de sangue brotou das costas do velho, como uma piton gigante. Ela avançou em direção a Shin Sukihara. Incapaz de se esquivar a tempo, Shin Sukihara instintivamente cruzou os braços na frente do peito. O impacto o empurrou vários passos para trás. Ele sentiu muita dor. Era como ser atingido por uma pessoa forte com uma barra de metal. Após o ataque da cauda, ela rapidamente voltou para dentro do corpo do velho e o sustentou enquanto ele estava deitado no chão. Embora o pescoço do velho estivesse quase torcido, ele voltou à posição normal depois de alguns instantes. O som de ossos quebrando podia ser ouvido claramente. Isso deveria ter assustado Shin Sukihara, mas em vez disso, fez seu coração bater mais rápido. Ele permaneceu surpreendentemente calmo, mais sereno do que nunca. Agora havia cerca de 12 metros entre ele e o velho, então o elemento surpresa havia desaparecido. Shin Sukihara se preparou para enfrentar um gol furioso. De repente, o velho caiu na gargalhada. Ele estava animado e todos podiam ouvir. Incrível! Realmente incrível! Você sabia que seu cheiro é tão tentadoramente venenoso? É quase inebriante. Mal posso esperar para fazer de você parte de mim. Quando ele terminou de falar, a cauda atrás dele cresceu rapidamente e alcançou Shin Sukihara em um instante. Um verdadeiro predador. Apesar das palavras enganosas do velho, Shin Sukihara praguejou silenciosamente, mas reagiu rapidamente. Enfrentar o ataque de frente seria muito perigoso, então ele rolou e rastejou no chão para evitá-lo, mesmo parecendo desgrenhado. A cauda atingiu o chão com força, quebrando o piso de mármore do parque. Enquanto isso, Shin Sukihara correu em direção ao velho. Com base em seus encontros anteriores, o velho não reagiu muito rápido, e o combate corpo a corpo dava a Shin Sukihara a melhor chance de vitória. Enquanto corria, Shin Sukihara sentiu as vantagens do seu corpo atual. Ele podia fazer quase tudo o que quisesse. O velho não esperava a velocidade de Shin Sukihara, então ele rapidamente recuou em pânico. A cauda recuou e investiu novamente contra Shin Sukihara. No entanto, Shin Sukihara agora conseguia ver claramente os movimentos rápidos da cauda. Com uma esquiva rápida, Shin Sukihara dobrou o braço direito e usou o cotovelo para criar uma abertura no ataque do rabo. Ele cerrou o punho esquerdo e desferiu um golpe forte na barriga do velho. Com aquele soco, os olhos do velho se arregalaram e sangue e fluidos jorraram de sua boca. Mas não durou muito. Os olhos do velho mostraram uma expressão feroz, e ele agarrou os dois braços de Shin Sukihara rapidamente. Então, com a boca aberta como a de uma fera, ele mordeu o ombro de Shin Sukihara. Shin Sukihara gritou quando um pedaço de carne foi arrancado de seu ombro, causando uma dor intensa. Mas mais uma vez, seu cérebro liberou hormônios que o acalmaram rapidamente. Instintivamente, ele levantou o pé e chutou o velho para longe. Os olhos de Shin Sukihara brilharam com ferocidade, com uma luz vermelho-sangue. O cheiro de sangue encheu seu nariz, e a sensação de perigo iminente o emocionou como nunca antes. Shin Sukihara se aproximou novamente, e a cauda balançante o atacou mais uma vez. Mas Shin Sukihara gradualmente descobriu os movimentos e o padrão de ataque da cauda. Esquivando-se do ataque mais uma vez, ele usou seu braço esquerdo ileso para agarrar o rabo e pisou no velho que tentava se levantar. Com um rugido, apesar do ferimento no braço direito, Shin Sukihara tensionou os músculos e exerceu força com ambos os braços. Rugidos e gritos ecoaram um após o outro. No momento seguinte, Shin Sukihara puxou com força a cauda inteira. Sangue respingou, manchando sua camisa de vermelho. O velho ofegou e lutou freneticamente, mas Shin Sukihara simplesmente jogou o rabo para longe e prendeu o velho embaixo dele, socando com os punhos. Shin Sukihara achou ter ouvido o velho implorando por misericórdia, mas não conseguiu entender as palavras com clareza. Naquele momento, simplesmente seguiu seus instintos. Quando finalmente parou de atacar, Shin Sukihara sentiu-se um tanto entorpecido. Só quando não conseguiu mais ouvir a respiração do velho é que todo o seu corpo relaxou repentinamente, e ele caiu no chão. Ele havia perdido muito sangue e sentia-se tonto. A exaustão e a dor o dominaram completamente. Droga, minha jornada por este mundo vai acabar antes mesmo de começar? Shin Sukihara murmurou para si mesmo. De repente, ele pensou ter ouvido algum movimento, mas dessa vez não teve forças para responder. Passos se aproximaram à distância. Vagamente, Shin Sukihara viu um grupo de pessoas vestidas de preto. Este é o lugar onde um gol foi visto atacando humanos, de acordo com relatos. Ali parece que tem alguém ferido. Liguem para o hospital. Fiquem atentos. Há sinais de briga. Capítulo 3. O barulho ficou mais alto e Shin Sukihara fechou os olhos. Quando os abriu novamente, viu-se em uma cama de hospital. Olhou ao redor e percebeu que estava em um quarto de hospital limpo. Tentou se mover, mas sentiu dor no ombro. Uma enfermeira viu Shin Sukihara acordando e correu para detê-lo. Não se mexa. Você precisa descansar e se recuperar dos ferimentos. Avisarei o médico, disse ela, saindo rapidamente do quarto e retornando com o médico. 2 homens de jaquetas pretas acompanhavam o médico. Shin Sukihara se concentrou nos 2 homens enquanto o médico o examinava. O paciente está bem. Os ferimentos não pioraram.
Com algum descanso, o paciente se recuperará rapidamente, disse o médico aos homens de jaquetas. Obrigado pelo seu trabalho duro, respondeu educadamente um dos homens. Após uma breve conversa, o médico e a enfermeira saíram da sala, deixando os homens de jaquetas corta-vento sentados ao lado de Shin Sukihara. Abrindo uma pasta, um deles disse, agora vamos conversar. Os dois homens de jaquetas corta-vento incluíam um homem mais velho com entradas de cabelo e rosto quadrado, e um jovem de aparência bonita que estava respeitosamente atrás do homem mais velho. Quem é você? Shin Sukihara perguntou, embora já tivesse uma ideia. Meu nome é Seidou Takizawa. Sou um investigador de segunda classe, e este é o investigador de classe especial Yukinori Shinohara. Estamos aqui por causa do que aconteceu com você, respondeu o jovem investigador. Os investigadores eram profissionais que lidavam com ghouls em Tokyo Ghoul. Eles trabalhavam para a Comissão de Combate aos Ghouls, CCG, responsável por remover e punir ghouls. Shin Sukihara assentiu para mostrar que entendia. 2 dias atrás, houve uma briga num parque. Com base nas evidências e manchas de sangue no local, você matou aquele ghoul? Yukinori Shinohara interrompeu Takizawa e perguntou diretamente. Acho que sim, mas agora estou com muita fome. Posso comer alguma coisa? Disse Shin Sukihara casualmente, tocando a barriga. Cuidado com a atitude. Isso é. Takizawa começou a protestar, mas Shinohara o interrompeu e disse, você pode não ter consciência do que fez, então deixe-me explicar. O ghoul que você matou é procurado pela CCG há quase 2 anos. Ele já matou mais de 10 pessoas nesse período e é considerado um ghoul nível A. Ele tinha como alvo pessoas que andavam sozinhas à noite ou moradores de rua. Tínhamos acabado de identificá-lo como suspeito e não tivemos a chance de agir, mas você o matou inesperadamente. Bem, devo estar bem impressionante. Tem alguma recompensa, disse Shin Sukihara com um sorriso. Shinohara ficou surpreso com a resposta de Shin Sukihara, mas então riu com vontade. Certamente, embora seja inédito para um cidadão comum matar um ghoul, posso recompensá-lo pessoalmente por suas ações. Mas primeiro, você precisa me contar como fez isso. Verifiquei seus antecedentes e não havia nada de notável em sua vida. Você estudou em Tóquio, mas nada de extraordinário aconteceu. Depois de se formar, você abriu um pequeno negócio, mas ele faliu há 2 anos, e você ficou vagando por aí desde então, certo? Mais ou menos. Shin Sukihara esfregou as têmporas. A identidade que lhe foi dada pelo sistema era bastante caótica, mas pelo menos condizia com sua situação atual. Ele estava falido. Aceitando-o relutantemente, ele evitou a necessidade de dar explicações. Então, como você conseguiu matar um ghoul nível A com as próprias mãos? Nem eu teria confiança suficiente para fazer isso, perguntou Shinohara, sério. Ele chegou a considerar a possibilidade de canibalismo entre carniçais, onde carniçais comem outros carniçais. 2 carniçais lutam entre si, e o vencedor consome as células RC do outro para aprimorar seu próprio Kaguni e corpo. Mas depois do exame médico e da análise dos antecedentes de Shin Sukihara, ficou claro que ele era humano. Talvez seja porque eu gostava de fitness e aprendi alguns movimentos. Shin Sukihara disse brincando, flexionando os músculos. Nesse momento, Takizawa entrou na sala carregando várias caixas de comida para a viagem do refeitório. Ele olhou para Shin Sukihara e as entregou com relutância. Shin Sukihara os pegou ansiosamente e começou a devorar a comida sem dizer uma palavra. Depois de passar fome por 2 dias inteiros, nem mesmo um ghoul faminto comeria tão vorazmente quanto ele. Shinohara não parecia mais tão preocupado com as perguntas anteriores. Observou Shin Sukihara devorando sushi e esclareceu todas as dúvidas. Contanto que ele não fosse um ghoul, isso era o suficiente. Não sei se você já pensou em se tornar um investigador? Shin Sukihara parou de comer. É um trabalho arriscado, suspirou ele. Aliás, quando os dois apareceram ali e revelaram suas identidades, Shin Sukihara já havia adivinhado o propósito deles. Ele não queria viver uma vida limitada e quando estava prestes a inventar uma desculpa para recusar, sua expressão congelou. Ele apenas percebeu que sua tarefa no sistema havia mudado. Coleta de amostras, 1%. Shin Sukihara engoliu involuntariamente um bocado de saliva. Quando a tarefa mudou? Por que ele não sentiu nada? Ou, será que a suposta amostra se referia a ghouls? Senhor Shi. Senhor Shin. Shinohara chamou quando Shin Sukihara de repente se calou. Após hesitar por um momento, ele continuou. Embora ser um investigador seja uma profissão muito perigosa, ela tem grande valor. Todo investigador. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele foi interrompido. Este emprego não parece um bom negócio, mas ainda é melhor do que a minha situação atual. Vou ser sincero, não tenho dinheiro nem para um maço de cigarros, então concordo. Quando Shin Sukihara recuperou a compostura, seus pensamentos ficaram instantaneamente claros após descobrir o objetivo da missão. O que poderia ser mais adequado para ele do que ser um investigador? Um trabalho que o ajudasse a cumprir sua tarefa. Yukinori Shinohara ficou surpreso por um momento, sem esperar uma aceitação tão rápida. Assim que percebeu, imediatamente mostrou um sorriso feliz. Eu recomendarei pessoalmente para a sede. Com suas habilidades, você pode pular o período de experiência. Ah? Então, obrigada. Shin Sukihara não prestou muita atenção. Começar como investigador em estágio probatório e aprender conhecimentos teóricos seria perda de tempo com suas habilidades. Nesse caso, o CCG lhe dá as boas-vindas. Assim que se recuperar dos ferimentos, você poderá se apresentar diretamente. O propósito de Shinohara em vir hoje era claramente recrutar Shin Sukihara. Com seu objetivo alcançado, ele não perdeu muito tempo. Eles trocaram mais algumas palavras e então ele foi embora, deixando para trás algum dinheiro antes de sair. E as despesas hospitalares de Shin Sukihara seriam naturalmente reembolsadas pelo CCG. Ele começou sua recuperação confortavelmente, lendo jornais, conversando com enfermeiras, e os dias se passaram, um após o outro. Capítulo 4.
Shin Tsukihara passou 2 semanas no hospital se recuperando dos ferimentos. Embora o médico tenha dito que ele estava bem, ele não tinha planos imediatos de sair. Mas então Yukinori Shinohara voltou e insistiu em tirá-lo do hospital. Ok, pare de puxar. Dizem que ossos e tendões demoram muito para cicatrizar completamente. Ainda sou paciente, disse Shin Tsukihara, relutante, enquanto entrava no carro e bocejava. Shinohara percebeu que Shin Tsukihara era mais teimoso do que esperava. Em vez de discutir, ordenou ao motorista que ligasse o carro. Shin Tsukihara olhou pela janela e viu a vista do Japão pela primeira vez desde que chegará. Ele não conseguia imaginar que tipo de perigos estavam escondidos naqueles prédios altos. Encostado na janela do carro, Shin Tsukihara deixou o vento bagunçar seus cabelos e acendeu um cigarro. Shinohara franziu a testa querendo impedi-lo, mas sentiu que Shin Tsukihara tinha algo em mente, então ficou em silêncio. Por que parece tão vazio lá fora? Shin Tsukihara perguntou de repente. Bem, é porque está aí a primeira enfermaria, suspirou Shinohara. Vendo a confusão de Shin Tsukihara, ele explicou. Você não sabe? Não é de se admirar que tenha ousado ir lá sozinho no meio da noite. A primeira ala no Japão era uma área perigosa onde muitos Gous se reuniam e lutavam por comida. Os Gous ali eram geralmente ferozes e já haviam matado inúmeras pessoas. Era tão perigoso que a taxa de ocupação era inferior a 20%, e as pessoas preferiam morar em outras alas se pudessem pagar. Não é de se admirar, assentiu Shin Tsukihara, amaldiçoando o sistema instável em sua mente. Felizmente, o Gol que ele encontrou naquela noite era apenas um Gol classe A. Se tivesse encontrado um classe S, estaria em sérios apuros. Ao se aproximarem do destino, Shin Tsukihara terminou de fumar e percebeu que o carro estava diminuindo a velocidade. Chegamos, disse Shinohara. Seguindo Shinohara, Shin Tsukihara viu um grande edifício que cobria uma vasta área e tinha mais de 10 andares de altura. Era a sede da comissão anti-Gol. Vamos, disse Shinohara. Shin Tsukihara assentiu e seguiu Shinohara até a movimentada sede do CCG. Havia pessoas por toda parte, ocupadas com suas tarefas. Investigador especial Yukinori. Investigador especial Yukinori. Yukinori Shinohara liderava o caminho, com as pessoas constantemente parando e se curvando diante dele. Os investigadores tinham diferentes patentes, de recrutas a investigadores de classe especial. Como investigador de classe especial, Shinohara era um dos indivíduos mais poderosos do mundo. Vou te levar para um lugar primeiro, disse Shinohara de repente, deixando Shin Tsukihara confuso, mas obedientemente o seguindo. Finalmente chegaram a uma sala de pesquisa onde cientistas de jaleco branco realizavam diversos experimentos. Shin Tsukihara ficou impressionado com toda aquela agitação. Este é o professor A, um dos chefes do Instituto de Pesquisa de Armas Gol, apresentou Shinohara. Shin Tsukihara o cumprimentou com um aceno de cabeça. Shinohara de classe especial, este é o kink que você pediu para este jovem? Riu o professor A, tirando uma mala branca de trás. Ele continuou. O material que você trouxe desta vez é bem especial. Se não fosse pela sua insistência, eu teria estudado por mais tempo. Bem, não é realmente meu. Este material foi obtido por este jovem com suas próprias mãos, literalmente, provocou Yukinori Shinohara, dando um tapinha nas costas de Shin Tsukihara. O professor A estreitou os olhos e lançou um olhar surpreso para Shin Tsukihara. Se for esse o caso, não será um desperdício do meu trabalho. Com isso, o professor A entregou a mala diretamente para Shin Tsukihara. Então, isso é um kink? Shin Tsukihara perguntou curiosamente como uma criança. Um kink era uma arma feita a partir das células RC de carniçais, obtida matando ou extraindo Kakuou de carniçais. Era usada para combater as células RC de carniçais. No CCG, apenas investigadores de segunda classe ou superior tinham permissão para usar kinks. Investigadores de terceira classe e assistentes tinham que usar armas de baixa potência produzidas em massa contra carniçais. E agora, Shin Tsukihara inesperadamente tinha um kink, graças aos esforços de Yukinori Shinohara para convencer os superiores. A mala branca tinha um botão especial na alça. Shin Tsukihara o pressionou suavemente e a mala se abriu, revelando balas RC vermelho escuras que giravam no ar. Em um instante, elas se transformaram em uma longa espada na mão de Shin Tsukihara. A lâmina era escura, claramente feita com células RC, enquanto o cabo eram feitos de aço especial e resistente. A lâmina tinha aproximadamente 1 metro de comprimento, lembrando uma espada Tang, mas com diferenças notáveis. Shin Tsukihara balançou a espada com uma mão, sentindo-se surpreendentemente confortável. Este kink é mais do que aparenta, riu o professor A. Shinohara parou por um momento e perguntou com interesse. O que mais, professor? Mostre-nos rapidamente. O professor A sorriu e, para espanto de Shin Tsukihara, pegou um tubo com reagente vermelho do laboratório próximo. Já fiz inúmeros kinks, mas é a primeira vez que vejo células RC tão vitais em um hospedeiro morto. Me dá a sensação de uma cobra. Mesmo se for esmagado, o corpo ainda consegue se mover por um tempo, explicou o professor A. Ele então abriu o tubo de ensaio e deixou algumas gotas de sangue pingarem na lâmina. No momento seguinte, algo estranho aconteceu. O kink na mão de Shin Tsukihara pareceu ganhar vida. A lâmina tremeu e, para seu espanto, filamentos de células RC semelhantes a tentáculos emergiram da lâmina e balançaram descontroladamente. Isso. Shinohara também ficou surpreso, suspeitando brevemente que estava diante de um Gol vivo. O sangue na lâmina foi rapidamente absorvido e em apenas algumas respirações, as células RC frenéticas se acalmaram, retraindo-se de volta para a lâmina como se nada tivesse acontecido. Capítulo 5. O professor A exclamou. Adivinhem?
O líquido na minha mão não é nenhuma droga sintética especial, é apenas sangue fresco comum. Empolgado, o professor a continuou explicando. É incrível. Ele mantém a forma de uma lâmina quando está em seu estado normal, com atividade de células RC muito baixa. Eu chamo isso de estado de fome. Mas quando entra em contato com sangue, ele desperta. Além disso, com base nos experimentos atuais, quanto mais ele é alimentado, mais forte se torna a atividade das células RC. No entanto, ainda não atingimos o limite, e estou preocupado em perder o controle. Espantado, Shin Tsukihara olhou para a longa espada vermelho-sangue em sua mão. Este Kinki foi realmente notável. Curiosamente, Shin Tsukihara perguntou, tem um nome? Por possuir características semelhantes às de uma cobra, eu o chamei de Jurmungandrer, respondeu o professor A. Que nome legal, elogiou Shin Tsukihara enquanto guardava o Kinki de volta na mala. Com este Kinki vou aproveitar ao máximo. Confio em você e no Sr. Shinohara, mas há mais uma coisa que quero perguntar. Os experimentos com este Kinki ainda não terminaram. Se encontrar alguma situação especial ao usá-lo em batalha, por favor, documente e relate. Isso pode ajudar a melhorar as armas Kinki no CCG. Entendo. Shin Tsukihara concordou casualmente. Não era um problema grave. Ainda não se sabia se ele reportaria quaisquer incidentes futuros. Após terminarem seu trabalho no Instituto de Pesquisa de Armas Go, o professor foi embora sozinho. Shin Tsukihara e Yukinori Shinohara também saíram sem perturbá-lo. Agora que você tem seu Kinki, deixe-me apresentá-lo ao seu futuro superior e camarada, disse Yukinori Shinohara enquanto conduzia Shin Tsukihara para uma sala de recepção. Lá dentro, um homem de meia-idade estava sentado. Parecia mais jovem do que a idade, com cabelos brancos, costas curvadas e um blusão cinza. Parecia entediado, lendo um jornal. Yukinori, você é lenta. Você me fez perder muito tempo. O homem ergueu os olhos. Ele tinha um sorriso no rosto, mas havia algo perturbador nele. Kurei-umado Shin Tsukihara rapidamente se lembrou do anime e percebeu. É aquele cara? O homem que testemunhou sua esposa ser morta por um gol e desenvolveu um ódio profundo por gols. Yukinori, você sabe quantas pragas circulam por esta cidade todos os dias como ratos? Comentou Kurei-umado casualmente avaliando Shin Tsukihara. Então, este é o novato que você recomendou. Não subestime. Deixe-me apresentar Shin Tsukihara. Ele era um estudante estrangeiro e acabou de se juntar ao CCG hoje. Foi promovido a investigador de segunda classe, à frente dos outros. Yukinori Shinohara não entrou em detalhes sobre as conquistas ou o passado de Shin Tsukihara. Ambos eram inteligentes o suficiente para saber que o CCG tinha regras rígidas sobre a classificação dos investigadores. Mesmo com conexões, a promoção imediata não era possível. Uma promoção prematura só levaria ao fracasso e à morte. Um homem jovem e inexperiente que não passou por treinamento de investigador e se tornou diretamente um investigador de segunda classe deve ter seu próprio valor. Haha, espero que ele não seja tão estranho quanto aquele cara, brincou Kurei-umado. Quem sabe? Yukinori Shinohara deu de ombros e olhou para Shin Tsukihara, depois continuou. De agora em diante, você trabalhará com Kurei-umado em missões de nível superior. Não subestime. Ele já participou de muitas batalhas, matando mais de 100 gols. Suas conquistas são suficientes para uma promoção especial. Você pode aprender muito com ele. Entendo. Shin Tsukihara assentiu. Apesar da excentricidade de Kurei-umado, ter um superior experiente para guiá-lo era algo bom. Vamos. Já perdemos tempo demais. Claramente, Kurei-umado não queria desperdiçar mais palavras. Em sua opinião, nada superava o conhecimento adquirido em combate real. Liderando o caminho, Kurei-umado seguiu em direção ao estacionamento subterrâneo. Shin Tsukihara seguiu obedientemente. Sentiu-se imediatamente aliviado ao saírem do CCG. Aquele lugar sempre deixava as pessoas tensas. Quando Kurei-umado encontrou seu carro e ligou o motor, Shin Tsukihara já havia acendido um cigarro. Sentindo-se desconfortável sob o olhar de Kurei-umado, Shin Tsukihara finalmente falou. Você fuma? Ninguém se sentiria confortável sendo encarado por alguém que parecesse um louco. Não, respondeu Kurei-umado brevemente e entrou no carro. Shin Tsukihara sentou-se casualmente no banco do passageiro, abriu a janela e começou a exalar fumaça. Ao mesmo tempo perguntou, investigador Mado, para onde estamos indo? Vou te ensinar a primeira lição agora mesmo. Como investigador, você precisa aprender a pegar rato sozinho, disse Kurei-umado com um sorriso, entregando o jornal a Shin Tsukihara. Shin Tsukihara deu uma olhada. Era o jornal da manhã que ele já havia lido no hospital. Havia vários artigos de notícias, a maioria dos quais ele leu rapidamente, sem prestar muita atenção. Você tem uma noção geral de cada ala? Perguntou Kurei-umado. Tem uma ideia aproximada. Shin Tsukihara assentiu. As alas 1ª a 4ª são conhecidas como Inferno. Sempre foram áreas de difícil controle total para os investigadores. É por isso que tem o menor número de moradores, mas a maior concentração de carniçais. Então, há mais caçadores do que presas, brincou Shin Tsukihara. Você é inteligente. Nessas áreas, os ghouls têm territórios restritos e não permitem a entrada de outros ghouls. O ghoul chamado Pássaro Comida é um dos ghouls grandes, certo? Shin Tsukihara entendeu rapidamente. O ghoul que ele matou antes, o ghoul sem teto, devia ser um dos ghouls grandes ali. Quando um grande carniçal em um território é eliminado, não há restrições, e os carniçais sobreviventes das fendas do 1º distrito correrão ansiosamente. É como uma ovelha sem pastor caminhando para a cova do lobo. Vai ser animado hoje à noite, certo? Claro, respondeu Kurei-umado com convicção. A polícia divulgou a notícia recentemente, e leva um tempo para a isca atrair a presa. Agora é a hora perfeita. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Território Ghoul.
O Distrito 1, também conhecido como bairro Chiyoda, é um lugar desafiador para se viver. Ganhou o apelido de inferno devido às suas condições adversas. A CCG, Comissão de Combate aos Ghouls, estabeleceu sua sede nesta área para combater os ghouls que infestam o distrito. Apesar das inúmeras tentativas do CCG de erradicar os ghouls no distrito de Chiyoda, eles se mostram incrivelmente resistentes. Parece uma batalha sem fim, com os ghouls sempre retornando após serem derrotados. O progresso do CCG tem sido lento, e eles ainda não fizeram nenhum avanço significativo. Mesmo durante o dia, os moradores do bairro de Chiyoda permanecem cautelosos e priorizam sua segurança, evitando pessoas desconhecidas. Infelizmente, a taxa de mortalidade neste bairro permanece mais alta em comparação com os outros 22 bairros de Tóquio. Os ghouls do bairro de Chiyoda são particularmente perigosos, frequentemente atacando civis inocentes até mesmo dentro de suas casas. A ideia de alguém dormindo pacificamente e ser atacado por ghouls invadindo sua casa é aterrorizante. Ao cair da noite, o tempo está horrível. Disseram que ia esfriar, mas ainda está muito quente, reclamou Shin Tsukihara, tremendo enquanto uma rajada de vento frio soprava. Shin Tsukihara não conseguia parar de pensar em seu parceiro e chefe, Kurei Umado, que lhe dera uma tarefa peculiar. Por que ele iria querer que eu servisse de isca? Acabei de começar hoje e não sei nada sobre ghouls. Está tão escuro aqui. Para onde eu deveria ir? Shin Tsukihara murmurou para si mesmo enquanto caminhava sem rumo pela rua. Todas as lojas já haviam fechado há muito tempo, e a rua estava estranhamente silenciosa. Apesar das reclamações, Shin Tsukihara permanecia vigilante ao seu redor. Mado havia garantido que o guiaria discretamente, mas ele não estava em lugar nenhum. Shin Tsukihara teve a incômoda sensação de que estava sendo enganado. Baque! De repente, um som abafado ecoou de um beco próximo. Shin Tsukihara focou o olhar e viu uma mulher de vestido vermelho caindo no chão, com seus longos cabelos ondulados espalhados. Shin Tsukihara se aproximou apressadamente e, à distância, finalmente conseguiu ver o rosto da mulher. Ela usava maquiagem leve, nariz reto e bochechas rosadas. Mesmo que só conseguisse ver metade do rosto dela, ele percebeu que ela era linda. A mulher exalava um odor forte de álcool, indicando que havia bebido muito. O cheiro era insuportável. Ei, senhorita, não é seguro ficar aqui à noite. Você deveria ir para casa rápido, Shin Tsukihara alertou. Mas a mulher parecia completamente embriagada. Ela gemeu 2 vezes e depois se virou deitando-se no chão. Seu vestido desgrenhado revelava uma grande área de pele clara. Ela tinha um corpo atraente. Senhora, é muito perigoso ficar aqui à noite. Onde a senhora mora? Deixe-me ajudá-la a voltar para casa. O senso de justiça de Shin Tsukihara entrou em ação, e ele rapidamente se aproximou. No momento em que Shin Tsukihara se aproximou e estava prestes a ajudá-la a se levantar, algo inesperado aconteceu. A mulher, que parecia bêbada, de repente arregalou os olhos, revelando íris pretas e vermelhas. Sua boca, cheia de saliva, preparou-se para morder o braço de Shin Tsukihara. Mas antes que ela pudesse atacar, houve um respingo e o som de uma lâmina perfurando a carne. O quinque de Shin Tsukihara Jurmungandrer empalou a garganta da mulher, prendendo-a no chão. A mulher morreu instantaneamente, com um olhar de confusão e descrença congelado em seu rosto. Eu não sou criança. Como pode haver uma garota linda e bêbada em um lugar como este? Murmurou Shin Tsukihara, examinando a escuridão ao seu redor. Ela morreu tão facilmente. Como ela poderia controlar um território Ghoul? A menos que tivesse cúmplices. Shin Tsukihara parecia estar falando sozinho e participando de uma conversa ao mesmo tempo. Como esperado, houve um movimento na escuridão. Pares de olhos vermelhos piscaram, tornando-se gradualmente visíveis no beco antes escuro como breu. Aquela mulher cometeu um erro. Droga, você ousa se intrometer? Hoje vamos acabar com você. Chefe, eu pego o braço dele mais tarde. O beco antes silencioso de repente fervilhava de atividade. Com um olhar rápido, Shin Tsukihara contou pelo menos 1 dúzia de ghouls, cada um com poderes únicos. Sem perceber, eles o cercaram. O líder era um jovem com corte de cabelo moicano e piercings característicos no nariz e nas orelhas. Seu braço direito ostentava um poderoso kagune, o que o fazia parecer formidável. Eu sabia que não podia confiar naquele velho. Shin Tsukihara murmurou, procurando por seu parceiro que ainda não havia aparecido. Era evidente que o outro pretendia testar sua força. No entanto, conforme Shin Tsukihara apertava sua arma com mais força, ele podia sentir a expectativa de antes. No momento seguinte, a lâmina de kagune surgiu, e gavinhas perfuraram o cadáver do ghoul vestido de vermelho, absorvendo seu sangue como um canudo. Os ghouls, prontos para atacar, ficaram surpresos e sem saber como reagir. Você quer me comer? O belo ghoul se transformou em um cadáver sem vida em um instante. Shin Tsukihara permaneceu confiante em sua espada, e seu Kinki retornou ao seu estado normal, com leves brilhos na lâmina. Então, se minha arma te devorar, não vou me sentir mal, certo? Não, não tenha medo dele. Ele é só uma pessoa. O que ele pode fazer conosco? Matem-no. O primeiro a se recompor foi o indivíduo com o corte de cabelo moicano. Com um rugido furioso, os ghouls voltaram à realidade e mais uma vez revelaram suas expressões ferozes enquanto investiam contra Shin Tsukihara. Depois de algumas trocas, Shin Tsukihara já havia avaliado a força do grupo. Embora esses indivíduos possuíssem maior força e velocidade do que os humanos normais devido às suas habilidades de carniçal, eles careciam de treinamento adequado.
Seus métodos de ataque eram diretos e até mesmo tolos. O único aspecto a ser cauteloso era o Kaguni deles. Mesmo os carniçais mais fracos conseguiam facilmente distorcer aço e penetrar paredes de pedra com seu poderoso Kaguni. Mesmo com o físico aprimorado de Shin Tsukihara, ele não podia se dar ao luxo de receber um golpe direto. Shin Tsukihara manobrou rapidamente dentro do cerco, tendo a sorte de estar em um beco estreito. O beco inteiro tinha apenas alguns metros de largura, limitando significativamente os movimentos dos Gous. Há poucos instantes você estava tão confiante, mas agora tudo que você pode fazer é desviar. Um jovem Gou de cabelos curtos e roxos sentiu-se triunfante com a suposta vitória. A Kaguni roxa estendeu-se da cintura para cima, envolvendo seu braço como uma lâmina, avançando em direção a Shin Tsukihara de vários ângulos. Shin Tsukihara se esquivava e recuava continuamente, movendo-se rapidamente. Volte rápido, Kenjou. Nesse exato momento, o líder moicano, posicionado no fundo do grupo, gritou de repente. Shin Tsukihara estreitou os olhos. Não era de se admirar que esse cara fosse o líder. O indivíduo de moicano possuía instintos aguçados. Capítulo 7. Existem 4 tipos principais de Kaguni possuídos por Gous. Cada tipo possui características e habilidades únicas. O Kaku Kaguni vermelho pena. Este tipo é liberado na região dos ombros e se assemelha a penas abertas. É excelente em ataques rápidos e concede aos usuários maior velocidade. 2. Kokaku Kaguni, concha vermelha lançado abaixo da escápula. Este tipo possui alta densidade de células RC, o que o torna pesado e extremamente durável. É adequado para a defesa, mas carece de velocidade e pode ser desafiador de manejar. 3. Rinkaku Kaguni, escama vermelha. Este tipo aparece como tentáculos escamados e é liberado ao redor da cintura. Usuários de Rinkaku possuem poderosas habilidades regenerativas, permitindo-lhes sobreviver a danos críticos. 4. Bikaku Kaguni, cauda vermelha normalmente com a aparência de uma cauda. Este tipo é solto ao redor do cóccix. Oferece ataque, defesa e velocidade decentes, tornando-o adequado para ataques de média distância. Entre esses tipos, Kokaku Kaguni é o mais comum entre os Gous. No grupo atual, todos os membros possuem Kokaku Kaguni. Eles utilizam o peso pesado e a agilidade limitada desse tipo a seu favor, recuando estrategicamente para criar distância e encontrar brechas. Durante a batalha, o Gou de cabelos roxos percebe que algo está errado ao ouvir o rugido do Gou moicano. Ele percebe que estava na ofensiva enquanto o outro lado estava predominantemente na defensiva. Sentindo-se desconfortável, o Gou de cabelos roxos interrompe abruptamente seu ataque e se prepara para recuar. No entanto, Shin Tsukihara, seu oponente, o desafia com um golpe de espada. No movimento rápido, Shin Tsukihara decepa a mão direita envolta em Kaguni, fazendo-a voar para o ar. Com um único golpe, Shin Tsukihara torna o combate do oponente ineficaz. O Gou de cabelos roxos grita de dor, agarrando o ferimento que sangrava intensamente. O ferimento começa a coagular, indicando sua capacidade regenerativa. Shin Tsukihara reconhece a força do oponente e o considera um monstro formidável. Se o mesmo ferimento aparecesse em um carniçal de nível S ou superior, provavelmente se curaria instantaneamente. Apesar de reconhecê-lo, Shin Tsukihara não demonstra piedade e continua seu ataque implacável. Ele vê seus oponentes como meros materiais e rapidamente corta o Gou de cabelos roxos em 3 pedaços. Apesar de possuir um Kokaku Kaguni, o Gou permanece imóvel. Depois de se debater no chão por um breve momento, o Gou para de respirar, parecendo um peixe jogado na praia. A arma de Shin Tsukihara, Jurumungandrer, absorve o sangue fresco, transmitindo-lhe uma sensação de excitação. Tentando acalmar a arma, Shin Tsukihara garante a Jurumungandrer que assim que lidarem com os Gous restantes, ela poderá se banquetear à vontade. Ele percebe que Jurumungandrer se transformou e ficou ainda mais pesado do que quando o obteve no Instituto de Pesquisa. Esse aumento de peso permite que a arma corte facilmente a Kaguni de armadura de um Gou de nível B, indicando maior dureza. Shin Tsukihara olha sem querer para o cadáver enrugado em roupas vermelhas, imaginando se a mulher era uma usuária de Rinkaku Kaguni. Ele percebe que Jurumungandrer não é apenas uma arma que pode entrar em estado de fúria ao beber sangue, ela pode evoluir continuamente. Essa percepção ilumina Shin Tsukihara enquanto observa os inúmeros carniçais à sua frente. Ele encontrou a resposta, uma semelhança entre o canibalismo entre carniçais e as capacidades de sua arma. Canibalismo refere-se a Gous consumindo outros Gous, absorvendo células RC dos indivíduos consumidos. Esse processo aumenta a concentração de células RC em seus corpos, teoricamente aprimorando suas qualidades físicas e habilidades de combate. A força do Gou consumido determina seu potencial de aprimoramento. O canibalismo repetido pode até levar Gous a evoluir para seres anormais chamados Kakuja. Shin Tsukihara percebe que sua arma, a Kinki, é capaz de realizar canibalismo. Essa revelação o enche de entusiasmo. Enquanto Shin Tsukihara mata 2 de seus companheiros em sucessão, o Gou moicano ruge de raiva, incitando seus companheiros restantes a despedaçar Shin Tsukihara. No beco mal iluminado, uma dúzia de Gous se movem rapidamente, seus movimentos acompanhados por sons de assobios. Entre eles, Shin Tsukihara manobra sem esforço, empunhando seu Kinki, que lembra um dragão imponente. Ele espirra sangue e ceifa vidas a cada golpe. Shin Tsukihara reconhece que subestimou os aprimoramentos oferecidos pelo sistema. As capacidades físicas dos humanos, mesmo as dos soldados ou atletas mais habilidosos das forças especiais, são insignificantes em comparação com as capacidades do sistema. Os ataques dos Gous, embora rápidos o suficiente para criar imagens residuais, parecem lentos aos olhos de Shin Tsukihara. Ele captura seus movimentos com facilidade e desvia de seus ataques.
Com Jormungandr, Shin Tsukiara não precisa se envolver em combate corpo a corpo. Um único golpe, evitando a proteção de sua Kaguni, é suficiente para acabar com suas vidas. Enquanto Shin Tsukiara esfaqueia o Go moicano no pescoço, seu Kinki bebe sangue avidamente. O sangue não se parece mais com uma espada, mas sim com uma fera devoradora. Em seus momentos finais, os olhos do Go moribundo se arregalam de descrença enquanto ele murmura: Você não é humano de jeito nenhum. Entre os cadáveres, apenas um Go pequeno e magro permanece vivo. Ele parece jovem, talvez com apenas 17 ou 18 anos. Não se sabe como ele foi parar naquele grupo. O jovem Go está visivelmente assustado, e seu instinto é correr ao encontrar o olhar de Shin Tsukiara. Percebendo que ninguém o está perseguindo, ele suspira aliviado e desaparece na escuridão. Shin Tsukiara está de pé, embainhando sua espada, enquanto o Kinki em sua mão desfruta de seu banquete. O cabo da faca treme levemente, transmitindo-lhe uma sensação de satisfação e excitação sem precedentes. Após absorver completamente o Go moicano, o Kinki retorna à sua forma original. A textura metálica de toda a lâmina torna-se extraordinariamente afiada. Em vez de perseguir o jovem Go, Shin Tsukiara escolhe esperar. Depois de cerca de uma dúzia de respirações, um grito ecoa repentinamente da escuridão do beco, seguido de silêncio. Emergindo da escuridão, Kurei-Umado surge, carregando um cadáver na mão esquerda e empunhando o Kinki em forma de púrpura. Seus olhos não demonstram sinais de pânico, apenas loucura e excitação enquanto observa Shin Tsukiara cercado por cadáveres. Capítulo 8. Kurei-Umado olhou para a lâmina na mão de Shin Tsukiara e disse: Shin Tsukiara, você deu um show. Seu Kinki é um Kakuja. Shin Tsukiara sentiu e respondeu sinceramente: é feito do Kaguni de um Go chamado Pássaro Comida, conhecido como Jormungandr. É perfeito. Faça bom uso dele. Os olhos de Kurei-Umado clarearam brevemente antes de retornar à intensidade habitual. Mas não se orgulhem tanto. Há mais Gous à espreita aqui, não apenas os poucos que encontramos antes. Os vermes escondidos também estão alertados. Vamos acelerar o passo e não deixá-los escapar, alertou Kurei-Umado. Shin Tsukiara suspirou, observando o ambiente caótico, mas se adaptou rapidamente. Ao contrário de outros que poderiam ficar perturbados com o derramamento de sangue, ele permaneceu calmo. O cheiro de sangue é insuportável, e os Gous têm um olfato apurado. Eles já devem ter percebido, acrescentou Shin Tsukiara. É por isso que precisamos agir rápido. Vamos nos dividir. Você vai pela esquerda, eu vou pela direita, e vamos vasculhar a área minuciosamente, instruiu Kurei-Umado. Tendo testemunhado as habilidades de combate de Shin Tsukiara antes, Kurei-Umado confiou em suas habilidades e decidiu não segui-lo secretamente. E os alvos? Shin Tsukiara perguntou. Kurei-Umado sorriu com um ar sinistro ao se aproximar de um poste de luz. Shin Tsukiara notou manchas de sangue seco no casaco de Kurei-Umado, indicando que não era fresco. Já é noite no Distrito 1. Assim que avistarem alguém que ouse sair, ataquem diretamente. Matem todos, independentemente da aparência ou idade. Após dar suas ordens, Kurei-Umado partiu rapidamente. Shin Tsukiara não pôde deixar de admirar a experiência de Kurei-Umado como investigador. Ele tinha um faro único para caçar Gous. Aquela noite estava destinada a ser uma noite de matança. No dia seguinte, o pessoal do CCG chegou ao local, chocado com a situação. Shin Tsukiara e Kurei-Umado haviam matado pelo menos 20 carniçais em uma única noite. Embora esses carniçais não fossem de alto escalão, ainda assim foi um feito impressionante. Além disso, metade das mortes foram creditadas ao investigador recém-contratado, Shin Tsukiara. Isso rendeu a Shin Tsukiara uma pequena reputação dentro da sede do CCG, e muitas pessoas sabiam que um novo monstro havia se juntado às suas fileiras. Shin Tsukiara também enviou um relatório de batalha ao professor A. Como esses eventos eram de conhecimento público, ele não via motivo para ocultá-los. Era melhor deixar a situação fluir. No entanto, Shin Tsukiara manteve em segredo o fato de que Jormungandr podia se aprimorar através da devoração. Todos, incluindo o professor A, acreditavam que era um meio de manter a eficácia do Kinki. Mas o que preocupava a sede era que Shin Tsukiara, com seu Kakuja Kinki, possuía uma força incrível. Cada Go que ele matava tinha suas células RC e Kaguni completamente destruídas, causando perdas significativas para o CCG. Afinal, a arma mais eficaz contra Gous foi o Kinki, criado usando suas células RC. Nos dias seguintes, Shin Tsukiara e Kurei-Umado vagaram entre os distritos 1 e 2, caçando Gous. A cooperação deles aumentou muito a eficiência. Investigador Shi, você é incrível. Deveria ser promovido em breve, certo? Este era um grande problema que perturbou toda a divisão investigativa por um longo tempo. Foi recentemente classificado como Rank A, e você já cuidou dele, exclamou uma funcionária encarregada dos registros com admiração e paixão nos olhos. O investigador Mado fez a maior parte do trabalho, respondeu Shin Tsukiara humildemente. Nesse momento, alguém ao lado dele chamou seu nome, surpreendendo. Investigadora Yukinori, o que há atrás aqui? Tem algum tempo livre para conversarmos? Perguntou Shin Tsukiara, intrigada com a visita de Yukinori Shinohara. Venha comigo até o meu escritório, disse Yukinori Shinohara, lançando um olhar para os curiosos presentes. Ele liderou o caminho, seguido por Shin Tsukiara. O que está acontecendo? Perguntou Shin Tsukiara ao entrarem no escritório. Ele sentou-se casualmente no sofá, colocou um cinzeiro à sua frente e acendeu um cigarro.
É sobre a sua promoção. Yukinori fez uma pausa, pegou um documento da mesa e o entregou a Shinsuke. Você conquistou méritos significativos recentemente, e a sede decidiu promovê-lo a investigador de primeira classe e colocá-lo na lista de reserva da classe especial. Estar na lista de reserva de classe especial significava que a sede reconhecia seu potencial para se tornar um investigador de classe especial, mas ele ainda precisava de algum tempo para avaliação. Não é muito rápido? Shinsuke ficou surpreso. Inicialmente ele pensou que se tornar um investigador de primeira classe seria suficiente. No entanto, logo abriu um sorriso brincalhão. Meu salário vai aumentar? Vendo a expressão indiferente de Shinsuke, Yukinori Shinohara não pôde deixar de se sentir impotente. Considerando as dificuldades que Shinsuke enfrentava, ele não disse nada e continuou. Depois de se tornar um investigador de primeira classe, você estará no mesmo nível do investigador Mado. Não seria adequado continuar a segui-lo. A sede tem outros planos para você. Então, esse era o ponto principal. Shinsuke levantou uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio enquanto olhava para Yukinori. O quartel-general pretende designá-lo para o Distrito 20 como uma força de combate estacionada na 20ª Divisão. O Distrito 20, também conhecido como Zona Estável, é uma das áreas mais seguras entre os 23 distritos de Tóquio, em forte contraste com o perigoso Distrito 1. Ataques severos contra humanos raramente ocorrem lá, e nunca houve relatos de grandes carniçais entrando na área. De fato, é mais do que suficiente mobilizar um investigador de primeira classe como força de combate estacionada lá. Mas o problema é... Investigadora Yukinori, estou ouvindo direito? Por que eu? Shinsuke apontou para si mesmo, com uma expressão confusa. Mesmo que eles precisem enviar forças de combate para o Distrito 20, logicamente falando, não deveria ser ele. Ele ganhou fama recentemente e conquistou méritos militares continuamente. Durante esse tempo, ele matou muitos carniçais, então por que de repente ele está sendo designado para um trabalho que parece o de uma aposentadoria? Não se trata de você. Trata-se disso. Yukinori Shinohara também tinha uma expressão desamparada enquanto olhava para a maleta Kinki ao lado de Shinsuke. Capítulo 9. Meu Kinki. Shinsuke fez uma pausa percebendo a situação, e um sorriso irônico se formou em seu rosto. Tudo fazia sentido agora. Apesar de suas inúmeras conquistas, a sede parecia insatisfeita. Devem ter notado que os carniçais que ele entregou eram, em sua maioria, fracos e de baixo nível, sem as células RC e Kaguni fortes necessárias para a criação de Kinks de alta qualidade. Em contraste, investigadores como Kurei Umado, que caçavam dezenas ou até centenas de Ghouls a cada ano, selecionavam os mais poderosos para criar Kink para uso pessoal, enquanto o resto era submetido à sede. Kinks de alta qualidade eram essenciais para o avanço de investigadores de segunda classe, e mesmo os de baixa qualidade podiam suplementar o poder de combate de investigadores de patente inferior. Sentindo-se um pouco envergonhado, Shinsuke coçou a cabeça. Bem, então não há necessidade de me designar para o Distrito 20. Posso deixar a tarefa de caçar Ghouls de nível baixo para outra pessoa. Relembrando os eventos anteriores ao início da trama original, ele se lembrou de que o Distrito 20 era relativamente seguro, exceto por alguns indivíduos problemáticos na cafeteria Anteiku. Além de um punhado de Ghouls mais fortes, Jurumungandrer dificilmente ficaria satisfeito. Além disso, ele não queria atrair a atenção dos veteranos prematuramente. Essa é a única opção, Shinsuke. Não se preocupe, não é por causa do seu desempenho. Nunca vi ninguém tão talentoso quanto você. A situação em todos os distritos está instável agora, então sua transferência é temporária. Além disso, é hora de você dar um tempo, disse Yukinori Shinohara em tom sério, surpreendendo Shinsuke. Após um momento de contemplação, Shinsuke assentiu. Ele havia se tornado excessivamente dependente de seu Kink durante esse período. Apesar de seus atributos físicos excepcionais e percepção aguçada, ele não havia aprimorado suas habilidades adequadamente e sentia que estava se desviando do caminho certo. Shinsuke recebeu a ordem de transferência de Shinohara e embarcou no carro especial que partia da sede. Ele nem sequer viu seu antigo chefe, Kurei Umado, se despedindo. Talvez o velho também não gostasse de cenas de despedida. Sendo a zona estável, o Distrito 20 não contava com um investigador de classe especial alocado lá. Com a patente de investigador de primeira classe, Shinsuke se tornou um dos membros de mais alta patente da filial. O responsável pela filial do Distrito 20 tratou Shinsuke com respeito, enquanto Shinsuke prestou pouca atenção aos extras como gerente da filial, cujo nome sequer constava na obra original. Ele respondeu cortesmente e prontamente anunciou sua intenção de fazer uma pausa. Não havia muito que ele pudesse fazer no Distrito 20. A loja Anteiku, que ficava sob sua jurisdição, lidava com a maioria dos incidentes menores, e quando Ghouls mal educados de fora chegavam, eles lidavam com eles de forma mais profissional do que as autoridades oficiais. Durante esse intervalo, Shinsuke planejou contemplar cuidadosamente seu próprio caminho de crescimento. Anteriormente, ele havia visitado Yukinori Shinohara, pois era o investigador de classe especial mais conhecido. No entanto, o estilo de luta de Yukinori era único, baseado em sua própria força e em uma abordagem ousada. Mas as habilidades físicas de Shinsuke já haviam sido aprimoradas ao limite humano pelo sistema. Mesmo enfrentando o grande e corpulento Yukinori, ele tinha uma vantagem significativa. Como resultado, Shinsuke não conseguia sentir nenhum progresso. Comparados a ele, todos os Ghouls que encontrou, seja em termos de movimento ou força, eram inferiores. Parecia que ele estava intimidando oponentes fracos, tornando as técnicas desnecessárias. Contanto que seguisse seus instintos, a vitória viria facilmente. Durante essa rara pausa, Shinsuke aproveitou a oportunidade para visitar renomados mestres de esgrima da região e também treinou em academias de Muay Thai e boxe.
Não importava se seus parceiros de treino estivessem apenas se gabando ou se fossem realmente habilidosos, eles frequentemente acabavam sendo derrotados por ele. No entanto, mesmo conhecimento teórico valia a pena ser aprendido. Apesar de ser um novato na área, seu estilo de luta dependia exclusivamente de velocidade, observação aguçada e compreensão dos oponentes. Após desviar de seus ataques diversas vezes, o tempo voou durante esse período. Shin Tsukihara manteve contato básico com seu antigo chefe, Kurei Umado, até ouvir que o antigo chefe havia adquirido um novo subordinado chamado Kotaro Amon. Shin Tsukihara sabia que a trama logo se desenrolaria. Em um salão de esgrima, Shin Tsukihara empunhava uma espada de madeira e praticava seus movimentos contra um boneco. Ele adquiriu conhecimento valioso durante esse tempo, aprendendo técnicas práticas de matar semelhantes ao Muay Thai. Sua força era imensa. Mesmo brandindo uma espada de madeira com força total, o boneco se estilhaçava, e a própria espada se partia devido à sua falta de durabilidade. Investigador Shi. A porta da sala de treinamento se abriu e um jovem de terno, segurando uma maleta, entrou apressadamente. Shin Tsukihara olhou para ele. O nome da pessoa era Ashikaga Yoshitomo, designado como seu secretário pela filial do Distrito 20. Ashikaga Yoshitomo tinha o posto de investigador de terceira classe e o auxiliava em vários assuntos triviais. As informações que você me pediu para investigar estão todas aqui, disse Ashikaga Yoshitomo, entregando a maleta. Observando Shin Tsukihara examinando cuidadosamente os documentos, Ashikaga Yoshitomo não pôde deixar de sentir curiosidade e perguntou: Mas, senhor, por que o senhor queria que eu investigasse alguns estudantes universitários comuns? Há algo de errado com eles? Shin Tsukihara olhou para ele, fazendo com que Ashikaga Yoshitomo imediatamente abaixasse a cabeça e se desculpasse. Era preciso dizer que o sistema hierárquico japonês era bastante rígido. Shin Tsukihara fechou o arquivo lentamente. Os indivíduos sobre os quais ele solicitou investigação eram Kaneki Ken, Nishu Nishiki e Shu Tsukiyama. Ele queria avaliar a situação atual deles e determinar o progresso da conspiração. Quanto aos indivíduos da loja Anteiku, Shin Tsukihara se absteve de investigá-los, temendo que isso levantasse suspeitas. Nishu Nishiki e Kimi Nishino não têm nenhuma conexão? O olhar de Shin Tsukihara cintilou, e a imagem de uma linda garota de cabelo laranja surgiu em sua mente. Embora tenha tido aparições limitadas na obra original, sua personagem foi bem recebida. Se alguém expressasse sentimentos genuínos, ela até se deixava consumir pelo seu amado. Ela parecia a candidata perfeita para secretária, sem preocupações de vazar segredos. Abruptamente, Shin Tsukihara murmurou algo para Ashikaga Yoshitomo. Ashikaga, como investigador, podemos tolerar um Gou se disfarçando de aluno em uma escola? Claro que não. Se um Gou conseguisse se passar por um estudante, representaria um perigo extremo. Quem sabe quantas pessoas inocentes sofreriam, respondeu Ashikaga Yoshitomo, o investigador recém-formado com uma expressão justa e sincera. Capítulo 10. A Universidade Kami é uma faculdade famosa no Distrito 20, classificada entre as 10 melhores do país. Alguns alunos notáveis que a frequentam são Kaneki Ken, Hideyoshi Nagashika, Nishu Nishiki e Kimi Nishino. Durante esse período, Kaneki Ken continua a viver uma vida normal, sem nenhuma mudança. No entanto, Shin Tsukihara descobre que Kimi Nishino, uma colega de classe, passou recentemente por uma tragédia terrível. Seus pais e seu irmão mais novo morreram em um acidente de carro. Coincidentemente, Nishu Nishiki, também mencionado na história, a conhece durante esse período difícil, e Kimi Nishino se apega a ele. Um carro preto para na entrada da Universidade Kami. Shin Tsukihara está sentado no carro, olhando para a placa da Universidade Kami e dizendo baixinho: Você não a merece. Depois de terminar o último cigarro, ele o joga fora, abre a porta do carro e sai. Está elegantemente vestido com um terno, o cabelo penteado com esmero e uma gravata no pescoço. Na mão direita carrega uma maleta especial chamada Kink, o que lhe confere uma aparência um tanto rude. Sua boa aparência e suas experiências de vida e morte lhe conferem um ar de mistério e charme. Algumas universitárias ocasionalmente falam dele com admiração. Shin Tsukihara dá pouca atenção a eles e entra na faculdade. Como membro da filial do 20º Distrito do CCG, ele informa aos líderes da escola que pretende investigar os casos recentes de pessoas desaparecidas perto da Universidade Kami. Quando toda a 20ª Divisão de Assuntos Distritais ouve a notícia, fica surpresa. Este investigador, conhecido por suas excelentes habilidades de luta e supostamente tão habilidoso quanto um investigador de classe especial, finalmente voltou ao trabalho após um hiato de 6 meses. Shin Tsukihara já sabe sobre os casos de pessoas desaparecidas na Universidade Kami. Não há nenhum Gou à espreita, exceto os Anteiku. Está claro quem é o responsável, Nishu Nishiki. Os diretores da escola acolhem calorosamente a chegada de Shin Tsukihara e sugerem uma festa de boas-vindas e um discurso. No entanto, ele recusa educadamente todas as ofertas, preferindo resolver o assunto discretamente em seus escritórios, enquanto conduz investigações secretas e explora o campus. Enquanto isso, no terraço do prédio 1, uma garota de cabelo curto e alaranjado está sentada no corrimão de pedra. Suas pernas balançam suavemente, balançando sobre o chão. Apesar da beleza, ela parece sem vida e cheia de desespero. Ela parece deslocada no ambiente agitado da faculdade. Sabendo que o investigador especial chegou à faculdade, ela busca consolo no telhado, longe da multidão. Irmãozinho,
Os olhos de Kimi Nishino se enchem de dor. Lágrimas escorrem pelo seu rosto ao perceber que há apenas uma semana, ela tinha uma família completa, mas agora está sozinha neste mundo. Inclinando-se ligeiramente para frente, ela olha para o campus lá embaixo. A multidão movimentada parece formigas do seu ponto de vista elevado, e seu corpo frágil balança ao vento frio. Medo, hesitação e solidão a dominam. Em meio a essas emoções, seu olhar se torna determinado e seu corpo se inclina ainda mais para a frente. No entanto, alguém a impede de dar o passo final. O que está te incomodando? Sinta-se à vontade para compartilhar. Mesmo que eu não consiga resolver seus problemas, posso ouvir e prometo não espalhar a informação. A pessoa que se aproxima é Shinsuke Hara. Ele está sentado casualmente ao lado de Kimi Nishino, apreciando o vento forte no terraço. Kimi Nishino sai do seu transe e se vira para ver um homem de terno preto com um rosto bonito que ela nunca tinha visto antes na academia. Kimi Nishino permanece em silêncio, não pronto para se abrir com o estranho. Talvez eu deva me apresentar primeiro. Sou Shitsuki Hara, um investigador. Uma investigadora? Kimi Nishino entende. Deve ser a famosa investigadora que causou alvoroço no campus. Depois de hesitar por um momento, ela responde: sou Nishino, Kimi Nishino. É um ótimo nome. Seus pais devem estar orgulhosos de ter uma filha tão linda como você, elogia Shinsuke Hara. Ao ouvir isso, Nishino chorou porque Shinsuke Hara não é ninguém e lentamente a consolou. Desculpe, eu te causei problemas. Vou lavar para você, ela se desculpa. Tudo bem. Na verdade, estou mais interessado em saber o que deixou a senhorita Nishino tão infeliz. Como mencionei antes, serei um bom ouvinte, diz Shinsuke Hara com sinceridade. Quando Kimi Nishino ergue os olhos do abraço de Shinsuke Hara, seu rosto banhado em lágrimas encontra o olhar caloroso dele. Há algo em seus olhos que ela não via há muito tempo, preocupação e compreensão genuínas. É como se ele enxergasse além da dor e da tristeza dela, alcançando o fundo de sua alma. Kimi respira fundo, recompondo-se o melhor que pode. Ela começa a compartilhar sua história, abrindo seu coração para esse estranho que parece ter aparecido em sua vida no momento certo. Perdi minha família. Eles eram tudo para mim, ela sussurra com a voz trêmula de emoção. Sinto-me tão perdida e sozinha agora. É como se uma parte de mim tivesse morrido com eles. Se você quiser falar mais sobre você, aqui está meu número. Os dias se transformam em semanas, e Nishino se vê buscando cada vez mais consolo na presença de Shinsuke Hara. Elas passam horas conversando no terraço, compartilhando suas esperanças, sonhos e medos mais profundos. Shinsuke Hara ouve, oferecendo orientação e sabedoria, sem nunca pressioná-la a seguir em frente antes que ela esteja pronta. Com o passar do tempo, Kimi percebe que seus sentimentos por Shinsuke Hara cresceram além da amizade. Uma bela noite. Depois de se tornar detetive, Shinsuke Hara economizou uma quantia considerável de dinheiro, o que lhe garantiu estabilidade financeira. Ele reservou um restaurante japonês chique e os dois jantaram juntos. Mais tarde, fizeram check-in em um hotel e passaram a noite. Tudo aconteceu naturalmente. Na manhã seguinte, Shinsuke Hara acordou na cama espaçosa do hotel, sentindo o corpo delicado em seus braços e sorrindo contente. Ele estendeu silenciosamente a mão direita, que estava um pouco dormente devido ao peso de Kimi Nishino durante toda a noite. Quando ele estava prestes a se levantar, Kimi Nishino soltou um suave gemido em seu abraço. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.